Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados XP Infra Debentures, Fundo de Investimento em Infraestrutura. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Túlio Machado, muito obrigado pela participação no nosso call de resultados trimestrais. E esse é o nosso segundo call de resultados, referente ao segundo trimestre. Eu, juntamente com o restante da equipe de gestão, iremos apresentar os resultados do fundo e, ao final, fiquem à vontade, por favor, para nos questionarem aqui, que a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas, como sempre. Acho que, começando a nossa apresentação de resultados, a gente traz essa primeira página para quem talvez é mais recente no fundo, O fundo foi listado em abril desse ano. A gente fez uma captação de 320 milhões de reais. O fundo de renda fixa listado, que respeita a instrução CVM 555, focado 100% em debêntures incentivadas, que respeita a Lei 12431. O nosso administrador continua sendo o mesmo também, o Banco Plural, e a gente tem também as mesmas taxas, que foi a taxa de administração da nossa oferta de 0,95, considerando taxa de gestão e administração, e é um fundo que não tem taxa de performance. Os objetivos vocês conhecem, que eu já falei, que é investir em debêntures incentivadas, e é um fundo que hoje apresenta uma rentabilidade bem acima da rentabilidade-alvo que a gente se propunha a fazer, no nosso regulamento. Nós vamos falar um pouco mais à frente para vocês. Os benefícios fiscais, eles se mantêm para a pessoa física, ou seja, é um fundo isento, tanto nos rendimentos quanto no ganho de capital, e mesmo com todas as revisões da reforma tributária, a gente continua convicto que essa isenção vai permanecer, para os fundos de renda fixa, portanto, a gente não terá impacto aqui. Vamos aguardar, obviamente, a redação final. E para as pessoas jurídicas, tem 15% de imposto nos rendimentos. Podemos passar para a próxima página, onde a gente traz aqui alguns destaques. Acho que o principal deles, e a gente já falou no nosso primeiro call trimestral, no call anterior, que é a nossa recorrência mensal de distribuições. A gente já fez 4 distribuições, sendo a primeira de 75 centavos, e agora, mais recentemente, a gente fez uma terceira distribuição de 90 centavos por cota, o que traz para vocês aí uma rentabilidade almejada, que a gente tinha no nosso material publicitário, e acredito ser uma rentabilidade bastante atrativa. A gente ficou bem contente de ter conseguido fazer essa recorrência mensal. Acho que é fruto do trabalho do time de gestão, e que trabalhou bastante com a administradora, com a CVM, com a própria B3, para que a gente fizesse essas distribuições. A gente tem um guidance para vocês de que até o final do ano essas distribuições elas vão se manter entre essa faixa de 60 a 90 centavos. Nós acreditamos que esse guidance ele é mais para essa banda superior de 90 centavos por cota até o final do ano. Como um acontecimento importante também, um dos ativos do fundo, que é uma debênture que foi emitida na RT11Z, ela tem 5 projetos, sendo um deles, desses 5 projetos, entrou em operação. Então, atualmente, a RT11Z é uma empresa que está quase na sua totalidade operacional. Ela tem 4 projetos já receitando, e tem o último projeto que está em fase final de obra, que o time de gestão tem acompanhado diariamente, feito calls com a equipe de engenharia do projeto, inclusive com a contratação também da Arcades, para acompanhar essa fase final do projeto Itabuna. Nas próximas semanas, inclusive, vamos fazer uma visita em loco para acompanhar, e a gente acredita que esse projeto ele vai ficar 100% operacional até o final do mês que vem, e início de receita também do projeto, provavelmente em outubro. Acho que a gente pode seguir para a próxima página. Na página 4, a gente traz para vocês aqui uma visão dos ativos, a carteira que não foi alterada do último call para esse call, uma carteira que a gente tem bastante confiança no crédito dos ativos do portfólio. Então, os 3 primeiros ativos, a gente vai falar um pouco mais à frente deles, mas são ativos de transmissão: Campitiba, Urilândia e RT11Z, e os outros 3 ativos, do final aqui são ativos de geração, sendo a Oxy, uma térmica,
e a Gameleira e Goiás são ativos controlados pela Trader de pequenas centrais hidrelétricas, né, de PCHs. A gente também tem aqui, acho que cada uma das características de status dos projetos, né, se são operacionais, pré-operacionais, e aqui também a rentabilidade de cada um desses ativos que a gente tem investimento, que são ativos que a gente considera bem atrativos também, né, a composição da carteira ficou uma carteira bem interessante do ponto de vista de retorno. A gente traz também esse gráfico aqui de bridge, né, da alocação, para a gente ter uma noção de como está essa carteira hoje distribuída, sendo que a gente tem quase 100% do fundo alocado, né, 98,7% do fundo alocado, que é bastante benéfico para os cotistas, que essa carteira, então, ela está tendo a rentabilidade máxima almejada. Acho que na próxima página a gente traz também as informações aqui dos projetos e acho que algumas informações também de rentabilidade, né? O nosso retorno bruto da carteira hoje, a gente está olhando para IPCA mais 7,1. A gente também tem essas estimativas aqui com base, né, no time de gestão, mas que a gente pode abrir, que basicamente é a modelagem, né, das curvas de amortizações e dos juros desses papéis. Eu sempre dou o exemplo que a cota do XSpeed é uma debênture sintética, né, que no final do dia ela tem exposição a 6 ativos, e à medida que a gente crescer esse fundo, essa debênture sintética ela vai ficar cada vez mais diversificada. Hoje a gente tem um spread médio também de 311 pontos base em relação à carteira do dia 30/6, né, do final do semestre, e a gente tem uma duration aqui dessa carteira de 7,4 anos. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho dos ativos, mas aqui vocês podem observar o percentual da compra, né, que o XSpeed tem dos projetos. Como a gente informou também no nosso roadshow, a gente sempre busca ter o controle ou uma participação muito relevante nas emissões, né? Então, vocês podem observar que a gente tem 50% sempre, no mínimo 50% a mais aqui da carteira das emissões, né, para a gente ter bastante relevância em cenários aqui de AGDs, etc., de Assembleias Gerais de Debenturistas. Acho que a gente pode passar na próxima página, um slide bem interessante que a gente vem trazendo para vocês, que é uma sensibilidade, né, de preço, né, de entrada, ou seja, o preço de cota vis-à-vis qual o retorno que essa cota daria, né, para o investidor numa taxa interna de retorno, né, na análise que a gente sempre fala, que é comprar e segurar até o final dessa carteira. Então, hoje a gente olha aqui para uma rentabilidade bastante atrativa, entre a cota aqui de R$ 92,50 e R$ 90, que a cota tem oscilado mais ou menos nesses valores recentemente. Eu acho que principalmente tenho certeza que essa pergunta pode vir aqui no nosso call de resultados, mas principalmente acho que pelo desafio fiscal que o país vem passando, né, com essas oscilações das NTNBs, né, bolsa caindo, tem bastante impacto aqui para essas precificações de debêntures, e a gente então tem uma rentabilidade hoje próxima aqui, um pouco acima, inclusive, de PCA mais 8 líquido para os investidores pessoas físicas, né, o que a gente acha bastante atrativo, vis-à-vis as últimas emissões de debêntures que nós acompanhamos aqui no mercado, que por disciplina de capital nós decidimos não entrar em nenhuma delas, até embora as NTNBs elas tenham aberto as taxas, os spreads vêm caindo, né? Então, um fenômeno que a gente vem assistindo até de forma um pouco preocupante. A gente já viu um pouco esse filme acontecer no passado, por isso a gente tem mantido a disciplina de capital de realmente alocar em projetos que a gente origina com bastante taxa, para que em cenário de oscilação aqui macro, o nosso portfólio aguente, né, mais desaforo, né, como é sempre da nossa filosofia aqui de gestão. Então a gente olha para uma cota patrimonial de R$ 104,21, né, por cota. A cota mercado, na época que a gente fez o relatório, né, do final do semestre, estava em R$ 94, mais uma vez. A cota sofreu um pouco recentemente por essa oscilação macro. Já pagamos no total, né, aqui nesse rendimento trimestral, R$ 2,70. Acho que desde que a gente começou, então, foram 75 centavos, depois 3 de 90 centavos, né, que dão 2,70 nesse último trimestre. A gente tem esse retorno líquido aqui anualizado de IPCA mais 7,6, e quando a gente olha sobre esse spread aqui, 404 bips ao preço de 94,20, né? Então, mais uma vez, é um fundo que a gente busca pagamentos mensais, a expectativa de rendimentos aqui, mais uma vez, nesse intervalo de 60 a 90 centavos por mês, até o final do ano, que eu acho que é bastante interessante, mais uma vez, surpreendendo o que a gente tinha aqui no nosso no nosso roadshow. Podendo falar um pouquinho sobre
cada um dos papéis, mas sem ser repetitivos, podemos pular para a página 8. Lembrando, né, o primeiro projeto que a gente traz aqui, Campinas Itatiba, é uma linha de transmissão que finalmente a gente foi informado, né, pelos controladores da empresa que a companhia conseguiu a aprovação, né, de Furnas e do Operador Nacional do Sistema, da ONS, para realizar a última obra, né, que é um anel na subestação de Campinas. Essa obra foi iniciada agora no início do mês de agosto. A previsão de término dessa obra daqui a praticamente 2 meses, né, final do mês de outubro. Então a gente está bastante contente, que é um projeto que já estava com o restante, né, da obra 100% operacional. A gente já tinha a subestação de Itatiba pronta, os 25 quilômetros de linha também estavam 100% prontos, né, com todas as torres montadas, os lançamentos de cabos também já tinham sido 100% concluídos, faltando então somente essa obra que durante aí o período de verão e também no ano passado, né, por um temor aí da agência, né, da ANEEL e da ONS, não autorizaram a abertura, né, essa obra já deveria ter ficado pronta há muito tempo, mas a gente tem muita confiança também, é um ativo que foi muito bem precificado e também muito bem estruturado do ponto de vista de risco de crédito. A gente tem bastante folga nos índices de cobertura e a gente tem aqui também um pacote de garantias robusto que engloba o pacote que a gente sempre comenta de Project Finance, né, que é a alienação fiduciária e cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de 100% das ações, e durante o período ainda de obra, a gente tem a fiança dos acionistas e um contrato de ESA, né, um Equity Support Agreement, que ele é válido até o COD, né, até o início da operação comercial. Uma debênture que hoje está rendendo IPCA mais 9 para a nossa carteira, e depois a gente vai ter uma redução para IPCA mais 7,5, justamente quando houver a entrada em operação, e o conceito de completion financeiro, que é mais ou menos um ano após a entrada em operação. Então a gente deve ter o IPCA mais 9 até o final do ano que vem, e isso é uma rentabilidade muito atrativa para uma debênture de uma transmissora operacional, né, aqui na iminência de entrar em operação. Mais para frente, se alguém tiver alguma dúvida de Captiva, a gente pode endereçar. Acho que partindo para a página 9, onde a gente traz aqui o investimento na debênture de Ourilândia do Norte, ontem, que é um projeto que a gente tem muito, muito, muito conforto, principalmente por uma atualização recente, né, que a gente teve. Se a gente fizer uma conta bem rápida, né, essa é uma debênture de 30 milhões de reais, a emissão foi de 30 milhões de reais, no nosso portfólio a gente tem 23 milhões e meio, e recentemente essa empresa ela teve uma revisão da RAP, ela assumiu uma operação de manutenção de uma outra transmissora, e a RAP dessa companhia hoje é da ordem de 15 milhões de reais, ou seja, a gente tem aqui uma relação de vamos inovar um pouco, a gente sempre olha dívida líquida sobre EBITDA, mas vamos olhar um pouco aqui a dívida líquida sobre a RAP, né? A RAP dos projetos ela é sempre muito próxima do EBITDA. A gente tem uma relação de mais ou menos 2 vezes, né? 30 milhões sobre 15, ou seja, é um conforto muito grande, por isso que eu dei muita ênfase aqui no muito, muito, muito tranquilo, do ponto de vista de risco de crédito. Até caberia bastante dívida nesse projeto. Quando a gente fez essa operação, era uma operação que era rápida de metade, né? Era 8 milhões de reais, um pouco mais do que a metade. Então, é um projeto que a gente tem um conforto imenso, né? Uma precificação que foi feita também em 2018, né? IPCA mais 6,15, e é um projeto que ainda vai até 2046, a concessão, e o nosso prazo remanescente da debênture são 18 anos e meio, 18,4 anos. É um projeto que a gente tem bastante conforto, também já com pacote de Project Finance aqui bem endereçado, alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos recebíveis e uma conta reserva de PMT, né, de um serviço da dívida subsequente. Então, a gente tem aqui também toda a disponibilidade do time para fazer esclarecimentos, né, se vocês tiverem alguma dúvida. Passando aqui para a ET11Z, na próxima página, eu fiz um comentário breve sobre a companhia no início. Então, é um projeto que tinha... são 3 SPS, mas são 5 projetos, né? Sendo que os projetos Z2, a gente considera 3, a gente explode ele em 3, então somando aqui seriam 5 projetos, sendo que o Z1 e Z2, então, encontram-se 100% operacionais. E a gente tem aqui, por último, uma obra que está com 95% de avanço, que é a obra de Itabuna, na Bahia, que está em vias de entrar em operação, né, possivelmente no mês que vem, a gente acredita, embora os desafios do Covid ainda permaneçam, né, principalmente ligados à questão de insumos, né, bastante dificuldade de suprimentos em algumas regiões, em alguns equipamentos, mas a gente vem vencendo esses obstáculos, e esse acompanhamento, mais uma vez, tem sido feito diariamente com a companhia, o avanço da obra, né, liderados aqui pelo Eduardo Borges e pelo Thomas Rainer, da equipe de gestão,
o que tem sido muito importante, que nos dá um conforto, né, todo esse acompanhamento que a gente faz aqui diário da empresa, e é um projeto também que a gente tem conforto, é um projeto que a gente tem uma exposição de 83 milhões de reais, e durante ainda esse período de fase final de obra, a gente tem a aval aqui, né, a fiança do antigo controlador, que é a família Zarzur, e a gente tem todo o pacote de Project Finance, né? Lembrando que é uma debênture que foi emitida na holding, né? Ou seja, ela recebe aqui a amortização via os 3 projetos. Então, é uma vantagem que a gente tem, né? E os 3 projetos é uma diversificação que a gente tem, sendo que o projeto Rio de Janeiro Resende é um projeto que não tem dívida, ou seja, 100% do fluxo dessa RAP, que é uma RAP de 11 milhões, 11,3 milhões de reais a valores atualizados de junho, vai 100% para a amortização dessa debênture na holding. A gente fica à disposição também para falar sobre a RT1 se alguém quiser entrar em mais detalhes. O projeto da Oxy, né, que é a página seguinte, a gente também é um projeto que vem avançando de forma satisfatória. A gente obteve perante a ANEEL, o regulador, né, a gente postergou esse projeto aqui em 95 dias, a data de entrada em operação original era 28 de junho, e agora a gente está mirando a data aqui de outubro, né, inclusive também com acompanhamento muito próximo desse projeto, com o EPCista, né, com os prestadores de serviço. Eu recentemente visitei a obra na semana passada, a gente tem praticamente 100%, 99,7% da caldeira pronta, que é o coração de um projeto como esse. A gente tem um avanço bem expressivo também na parte da casa de força, né, dos tubos geradores, da ordem de 87%, e um avanço geral de obra. Essa semana a gente recebeu de um pouco acima de 70%. Então, um projeto que a gente aguarda ainda no início do quarto trimestre, a entrada em operação, e que também tem uma rentabilidade bem atrativa, né, de PCA mais 10,25, é a nossa maior exposição, por isso esse acompanhamento tão próximo que a gente faz do projeto também, de todos eles, e é um projeto que a gente aguarda com bastante ansiedade, né, para a entrada da operação. O PPA hoje, a preços atuais, está em R$ 880, então é um preço muito alto, olhando aí para o mercado, mesmo no PLD no teto, fazendo essa comparação, né, o PLD não chega a R$ 600, mas é um projeto então, que a gente está bem contente. O início do segundo ciclo de plantio de madeira também, eu fiz esse acompanhamento, começamos com 700 hectares, já temos plantados lá de eucalipto, e já temos também o início de corte, né, dos 21 mil hectares de acácias, né, que vão abastecer essa planta nos primeiros 5, 6 anos. Então a gente tem bastante conforto, né, o CFO dessa empresa foi um CFO indicado pela própria XP, que é o João Cavalcante, então a gente também fica bastante confortável com a entrada de operação desse projeto que está quase aí nos finalmente, né, também é prevista a entrada de operação, início de receita no quarto trimestre desse ano. Podemos passar, acho que para o último projeto, né, que a gente consolida aqui nas PCHs da Trader, que são 2 PCHs, a gente chama de Gameleira e Goiás. Recentemente também o Eduardo Borges fez alguns calls com a companhia, e o projeto, então, ele tem um avanço de acordo com o esperado. Lembrando que esse projeto aqui ele tem um horizonte de obra de 18 a 20 meses, então a gente está ainda numa fase bem inicial, mas o projeto tem evoluído conforme a gente esperava. Então, é um projeto que a gente tem uma exposição pequena, de 16 milhões de reais, mas é um projeto que, muito provavelmente, né, nas próximas rodadas, aí, quando a gente for fazer alguma oferta adicional, a gente possa aumentar a exposição nesse projeto, porque é um projeto que a gente gosta bastante do perfil de risco também, embora haja uma crise hídrica, né, que muito provavelmente virá alguma pergunta nesse sentido. É um projeto que a gente tinha bastante conforto, né, pelo nível de venda que ele teve da garantia física, tinha até uma exposição de 10% mais ou menos da geração em Mercado Livre, e a gente fez também uma alavancagem mais conservadora nesse projeto, ficando abaixo dos 70%, né, em relação ao CAPEX, e é uma empresa muito robusta, a Trader, né, que também durante o período de obra tem toda aqui uma garantia mais robusta, né, que é a fiança do acionista até o completion financeiro, né, ou seja, também depois de um ano da entrada em operação desse projeto. Então, acho que aqui eu concluo, né, podemos partir aqui para perguntas e respostas. Eu vi que já tem algumas perguntas aqui no Q&A. Por favor, aqui fiquem à vontade também, Thomas, Eduardo, André e Diego, para me ajudarem. Vou começar pela primeira pergunta aqui da Luísa. Dado que a Ox ainda não está em operação, como essa consegue pagar os juros e amortizações? Boa pergunta, Luísa. A gente tem no portfólio, né, até o momento, né, o projeto da ONT, 100% operacional, e esse é o projeto que hoje, e a Arteon Z também, né, que já fez pagamento de
de cupons, né? A gente então tem feito os pagamentos de rendimentos com esse fluxo de caixa desses projetos e também com o caixa remanescente, né, que o nosso fundo tinha, né? Então a nossa estratégia aqui ela é muito similar. Se você conhecer a estratégia de fundos de papéis de CRI, né, de fundos imobiliários, é uma estratégia muito parecida, né? A gente faz, quando você olha na nossa divulgação de dividendos, de rendimentos, desculpa, nos 90 centavos a gente tem trazido para você que mais ou menos 45 centavos, ou seja, metade, né, desses 90 centavos é um pagamento de juros, e se mais ou menos aqui em Campitiba, por exemplo, né, um IPCA mais 9, ou seja, a gente está pagando os 9%, e o IPCA, que nas debêntures de infraestrutura ele sempre a correção monetária, é sempre capitalizada, a gente também tem feito esses pagamentos via amortização. Então, se você for olhar a nomenclatura usada, né, pelo administrador, contabilmente a gente tem que usar essa linguagem de amortização. Então, é a amortização dos juros e essa amortização de IPCA. Então, o projeto da Ox, voltando, acho que ao fio da meada aqui da sua pergunta, ele é um projeto que não paga ainda juros, ou seja, é um projeto que ainda está na fase pré-operacional, então ele não ainda subiu nenhum fluxo para o nosso fundo. Tá? A primeira expectativa de pagamento de rendimentos da Ox seria em junho de 2022, que é o primeiro vencimento, né, o primeiro pagamento pecuniário que a gente vai ter na companhia, e aí sim a gente vai começar a ver resultado aqui partindo de Ox, tá, Luísa? Acho que a pergunta aqui do Leonardo pode explicar melhor as colunas emissão e saldo da tabela portfólio atual, página 5, qual a diferença e relação entre elas? Vamos voltar lá na página 5. Emissão e saldo da tabela. Tá claro. Aqui, o que eu acho que é importante a emissão, Leonardo, é a emissão que a empresa fez, né? A emissão total, ou seja, Captiva fez uma emissão de 70 milhões de reais. Né? A gente tem 91% desse papel, ou seja, no momento que a gente subscreveu ali, a gente subscreveu 63 milhões de reais. E qual que é o saldo hoje, né, dessa emissão? É 77 milhões de reais. Então, o saldo significa que muitas vezes, como os projetos estão em fase pré-operacional, como eu acabei de comentar de Ox, por exemplo, eles vão capitalizando, né? A gente usa a linguagem acruando os juros. Né? O IPCA mais 9, que hoje esse papel ele incorre de juros, como ele ainda está pré-operacional, ele está incorrendo e o saldo hoje dessa dívida é maior do que o saldo da emissão, da data da emissão. Então, todos eles aqui, você vai fazer uma conta praticamente uma regra de 3. Né? Ourilândia do Norte, os 30 milhões de reais da emissão, nós compramos 76%. E a gente tem hoje um saldo do fundo de 23 milhões de reais, e esse é um papel que já está amortizando. E assim por diante. Né? No caso de Arteon, foi 75 milhões de reais, nós compramos 75 milhões de reais pelo fundo, e hoje o saldo dessa emissão de Arteon Z no fundo é de 82 milhões 971. Esse é o exemplo talvez mais fácil de ser feito, e também os da Trader. Então, não sei se ficou claro, Leonardo, mas se você não tiver alguma dúvida, por favor, pode questionar. Acho que tem uma pergunta do André Luiz. A liquidez ainda é baixa, mas já peço registrar junto à Bolsa o pedido que esses fundos incentivados fechados sejam admitidos na Câmara B3 como margem de garantia de outras operações. Obrigado, André Luiz. Acho que é uma boa provocação de deixar esses fundos aqui com a possibilidade de deixar como garantia, né, para a chamada de margem de outras operações da B3. A liquidez ela tem sido até de forma surpreendente para nós. Né? Recentemente a gente fez um levantamento que durante os primeiros meses, né, a cota negociou por volta de o fundo negociou por volta de R$1 milhão por dia, né, para um fundo de 320 milhões de reais de patrimônio líquido, 330 é um valor expressivo, e acho que isso é bastante fruto, né, da início de operação aqui, né, do fundo. Ele começou a rodar recentemente, e também pelo fato do Fator. O Banco Fator é o nosso banco contratado como formador de mercado, então a gente torce, né, para que essa liquidez ela seja sempre muito alta, e que facilite a entrada e a saída dos cotistas, né, que queiram realizar operações dentro do fundo. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, e obrigado mais uma vez, André. Se tiver alguma dúvida aí, pode questionar novamente. Quando no anúncio de distribuição separa amortização e juros, o valor de amortização seria a devolução do principal investido ou é o pagamento de parcela de IPCA da debênture da estrutura IPCA mais prêmio? Boa pergunta, Leonardo. Essa é uma dúvida recorrente.
as suas duas dúvidas, da forma como você sugere a resposta, elas estão certas, tá? E eu vou te explicar por quê. No primeiro momento, né, as debêntures de infraestrutura, por serem projetos aqui que a gente investiu na fase pré-operacional, a gente dá um período de carência, né, de amortização, de juros não. Então, normalmente a gente dá 6 meses a um ano, depois que o projeto entra em operação, de carência de principal. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira parte aqui de amortização, né, nos dois casos é chamado de amortização. A amortização dos juros, né, vamos falar, o juro real, o 9%, o 7,5%, né, no caso de Campitiba, e o IPCA, que é essa capitalização da correção monetária. Então, nesse primeiro momento, a gente está pagando, praticamente em todos os projetos, ainda não está tendo amortização de principal. A gente está pagando, então, a amortização do IPCA, da correção monetária, e a amortização desses juros, né, do rendimento do juro real. Mais para frente, né, qual vai ser a realidade do fundo? E aí a parte da pergunta que você também faz aqui de principal. Quando a gente começar a receber a amortização de principal, vamos imaginar um ano, daqui a um ano, quando esses projetos estiverem todos operacionais e pagando já a amortização de principal, nós amortizaremos também o principal. Então serão 3 amortizações, vamos dizer assim, amortização de principal, amortização da correção monetária do IPCA e amortização do juro real, tá? Agora a gente teve uma pequena, para falar que a gente não teve nada, a gente teve uma pequena amortização em RT1Z. Recentemente, tá? Então, respondendo a sua pergunta, tá, Leonardo? A gente teve aqui uma pergunta do Wagner também. Será sempre pago como amortização? Sim, Wagner. É uma nomenclatura que tem que ser utilizada, né, pela regra aqui contábil. A gente tem que usar essa nomenclatura de amortização. Como vai sair no informe de rendimentos anual? Se sair como amortização, isso tem que ser abatido do preço médio de compra e potencialmente após 110, 120 meses, o valor de compra seria zero, é isso mesmo? É isso mesmo, Wagner. Pegando no final da sua pergunta, né? Vamos imaginar que a gente fizesse uma fusão de todas as debêntures, né? Que é aquela história da debênture sintética. Juntasse todos esses papéis. Se a gente nunca mais fizer uma emissão nesse fundo, o que vai acontecer? À medida que esses papéis forem sendo amortizados, o principal, a gente vai devolvendo o principal em 120 meses, é o que você está falando. O nosso fundo acaba, o Wagner. A gente não teria mais um fundo. Então, ele vai sendo reduzido da cota patrimonial, né? Se a gente fosse imaginar que a cota patrimonial fosse R$ 100 e ela começar a ser amortizada, a cada amortização de principal, essa cota patrimonial tem que ser diminuída. Obviamente que tem outras oscilações, né? Principalmente na precificação, Wagner, para que fique claro, né, que a gente conta a precificação sempre com a abertura de mercado de NTNBs. Né? Então, agora, por exemplo, que houve uma abertura das NTNBs, né, o fundo sofreu um pouco na cota patrimonial, se o contrário acontecesse também, né, se houvesse um fechamento das curvas longas, lembrando que essa precificação ela foi travada, né, quando o fundo nasceu, e a partir de então toda oscilação ela é precificada para cima ou para baixo nas NTNBs. Então, não sei se eu fui claro, Wagner. Em relação à questão de forma de rendimentos, desculpa, Wagner, eu decidi responder. Eu não sei responder. Eu não sei, o André, o Eduardo aí, se alguém conseguir me ajudar. Sim, não, só complementando aqui, Túlio, e obrigado pela pergunta, Wagner. O ponto é que no final do ano, então, quando você receber os informes de rendimentos, é bem importante ter isso em mente, tá? Que apesar de ser amortização, uma coisa é amortização de rendimento e a outra parte aqui é a amortização de principal. O que deve ser abatido aqui do preço médio é a parcela aqui de amortização de principal. A parcela aqui de amortização de rendimentos, ela não entra nesse cálculo. Mas é isso. Se ficar mais alguma dúvida, Wagner está à disposição também. Acho que tem mais uma dúvida aqui do Eu estava Luciano. relendo aqui, Túlio, acho que o Wagner fez uma réplica aqui. Não estou falando da cota patrimonial, mas sim do preço de compra do investidor. Ele vai ter um ativo de valor zero que ainda está gerando amortizações depois. Wagner, teoricamente é exatamente isso. Assim, ao longo do tempo, você vai amortizando do valor pago mesmo, no informe de rendimentos, você vai sempre excluindo aqui a parcela de amortização de principal. Então, esse cálculo que a gente está falando lá no final, ele ainda vai ter, mas vai casar muito próximo com o vencimento das debêntures. Então, o que o Túlio comentou, se a gente não fizesse novas ofertas, se a gente não investiu os rendimentos aqui em novos papéis, lá no final de 110, 120 meses, o fundo tenderia a zero. Então, o fundo também não pagaria mais rendimentos, né? Então, você teria recebido o seu principal e a remuneração ao longo do tempo, e sendo assim, não teria mais rendimentos futuros. Mas, por favor, Túlio. E acho que só. Eu acredito que sim, tá, Wagner? Deixa eu tirar essa dúvida aqui. Acho que ele mandou uma tréplica aqui em relação
que a gente está divulgando como amortização de rendimento vai sair do informe de rendimentos como rendimentos isentos. É para ser rendimento isento, tá, Wagner? Deixa eu pesquisar aqui com o nosso time contábil da declaração, mas teoricamente o que o André está explicando é que essa amortização que a gente está pagando, né, no final do dia, se você pensar, a debênture era R$ 100 e ela rendeu no primeiro ano 10%, ela virou 110. Só que a gente paga esse valor de R$ 10. É o primeiro momento que a gente está pagando são esses R$ 10. Então, é quase que carecar, né? O seu valor patrimonial, embora ele apareça lá como amortização, houve uma valorização, né, na renda fixa desse papel, né, na curva, ele houve uma valorização, e depois você careca ele os 10%. E aí, à medida que começa a amortizar, o principal é porque pode ficar aparecendo, né, se sua cota estiver estática lá, a R$ 100, aí, pô, pagou os 10, foi 90, né? E aí é o que você está dizendo, que lá no final pode ser que você ainda tenha saldo remanescente, porque você está lançando como amortização, mas a gente tem que pensar aqui como, no final do dia, é isso. Mas para mim é uma amortização isenta, tá? E é um pagamento de amortização de uma valorização da cota na curva. E a partir do momento que a gente começa a pagar o principal, aí sim é uma amortização de fato ali que deveria aparecer para você à medida que ela vai caindo. Deixa eu pegar aqui, acho que teve uma pergunta do Luciano. O fundo é obrigado a distribuir o principal ou pode reter o valor e investir em novos projetos? Não é a nossa intenção, tá, Luciano? Não me lembro agora se no regulamento, talvez o André se lembre, se a gente tem aqui obrigatoriedade de distribuir, mas enfim, posso te dizer que a intenção da equipe de gestão do produto é justamente essa: o que você recebe gera sua renda. Se a gente tiver aqui novos ativos para comprar, novas emissões para subscrever, a gente faz novas ofertas, tá? Não é ficar reciclando capital, a não ser que a gente pudesse fazer algum tipo de gestão mais ativa da carteira, né? Vamos supor que a gente pegue o papel aqui de ONT, papel de Campio, venda no secundário, né, para alguém com alguma compressão de taxa, gere um ganho e a gente pode reciclar algum portfólio, mas como a nossa estratégia é mais comprar e segurar até o final, à medida que a gente vai recebendo esses rendimentos, a nossa intenção é distribuir sim, tá? Acho que teve uma pergunta aqui do Leonardo também, em cima da pergunta do Wagner, né? Essa monetização de principal fica similar a um FII comprado essa ferramenta, então? Eu acredito que sim, tá, Leonardo? A gente anotou aqui esses pontos e a gente vai voltar para vocês, né? Temos aqui o contato do Wagner. Depois, se você quiser mandar um e-mail para o RI, Leonardo, para a gente ter seu contato também e responder. É, Teve alguns comentários aqui, eu acho, em relação à dúvida do Wagner. Tá bom, Wagner. Eu vi aqui seu feedback. Desculpa se está confuso, realmente é uma pergunta que não tinha vindo até então. A gente vai preparar aqui no Frequent Asked Question para vocês e responder aqui como é que seria essa declaração no IR. Mas nosso entendimento foi isso que a gente comentou, de que seria no seu informe de rendimentos, você colocaria como isento, né? E é uma amortização, mas é uma amortização que no final do dia está sendo carecada. Deixa a gente pegar aqui a linguagem correta passando para vocês, tá? Não sei se tem mais alguma outra dúvida que a gente deixou de responder aqui. Vamos fazer isso, tá, pessoal? Acho que é um tema que gerou bastante questionamento aqui, ficou claro. A gente coloca para vocês aqui no site, né, e divulga isso para vocês, para que fique destacado aqui como é que vocês vão enxergar lá no informe de rendimentos, tá bom? Do IR. Eu acho que foram todas aqui em relação a esse tema. Tem mais. Do Wagner, que teve uma pergunta de emissões previstas em breve. A princípio, não, Wagner. A gente tem aquele compromisso com vocês de a nossa cota não fazer nenhuma emissão com a cota abaixo, né, do valor patrimonial. Então, a gente torce bastante aí para que o valor da cota ele melhore, até pela robustez, eu acho, pela solidez da carteira, pela recorrência dos pagamentos de rendimentos. A gente acredita que essa cota deveria ser melhor precificada, vis-à-vis, inclusive, outros produtos que existem no mercado, outros fundos, né? Então, com o tempo, a gente acredita que o fundo vai ser bem reconhecido e aí sim a gente vai voltar com novas emissões, porque a gente tem aqui pipeline, a gente já tem alguns ativos encarteirados até em outros fundos da Asset, ou seja, a gente teria aqui possibilidade de fazer assim que essa cota melhorar. Acho que foi uma pergunta feita aqui pelo Fred também.
Mas eu acho que é isso, pessoal. Desculpa a gente não ter essa resposta aqui de bate-pronto, mas a gente vai pesquisar, que a gente não sabe, que a gente sempre tenta ir atrás e a gente volta para vocês, né? Em relação aqui ao seu comentário, André Luiz, pode deixar. Então a gente vai fazer esse documento sim, para mandar para vocês e deixar um pouco mais mastigado aí no informe de rendimentos, tá bom? Não sei se tem algum comentário final aí do restante do time. Não sei, André, Edu, algum comentário? Do meu lado não, Túlio. Também não, Túlio. Tá ótimo. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela participação. A gente volta para vocês com esse ponto aqui pendente e a gente aguarda vocês no próximo call de resultados. Obrigado pela confiança. Um abraço. Tchau, tchau. A apresentação trimestral de resultados XP Infra Debentures Fundo de Investimento em Infraestrutura está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos. Boa noite.